um vídeo para o canal e hoje o assunto é sobre o Bispo Macedo. Por que sobre o Bispo? Porque muitas pessoas gostam muito de falar mal do Bispo Macedo, gostam muito de falar mal da Igreja Universal e é a porta onde eu aprendi a ser uma boa pessoa. Tá fazendo muito barulho aqui na minha cidade, vocês vão escutar barulho de carro, barulho de cachorro e muito blá 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 nas ruas, né? Porque eu moro numa esquina. Mas que nada venha atrapalhar o nosso vídeo, tá bom? Eu vou tentar resumidamente explicar o que eu penso, o que eu acho sobre ele e espero que, se você tiver interessado em saber, fique até o final do vídeo. Não se esqueça de dar o like e se inscrever para que a gente que faz vídeos possamos crescer também, tá? Então vamos lá. Sobre o Bispo Macedo, parte 1. Por que ele tem tudo que ele tem hoje? Por que ele é o Bispo Macedo? Vamos entender. Estudou, se formou, era tesoureiro. Deixou tudo para trás para se decidir a cuidar somente da obra de Deus, no caso, a Universal, onde foi feita a votação entre os pastores da época para saber quem ia liderar a Igreja Universal, né? Porque ele poderia liderar ou a Igreja Universal ou a Igreja da Graça. Então foi feita a votação, ele foi o escolhido para liderar a Igreja Universal. E o cunhado dele ficou para liderar a Igreja da Graça. Então vocês pensem que tudo foi através de orações pensadas entre os pastores da época. Onde ele é hoje o maior líder religioso do Evangelho. Só quem leu a sua biografia entende que nada foi por acaso. Nós sabemos porque acompanhamos tudo em seus livros, filmes, sabendo da seriedade que é o Evangelho. Pois falar mal, qualquer um vai falar. Quem quiser falar mal, que fale. Por quê? Porque os fariseus crucificaram Jesus também na cruz. Você vê que Jesus é Jesus, mas isso não deixou dele ser o quê? Crucificado, dele ser humilhado, dele ser rejeitado. Tá entendendo? Não deixou dele ser preso. Por quê? Porque ele veio ao mundo para nos dar a salvação. Mas existem os bons e os maus. Então, os maus que não entendem a palavra de Deus, o que eles vão querer fazer? Vão querer o quê? Crucificar. Aí o que acontece? Retornando aqui sobre o bispo. Ele é um homem de Deus fiel à sua esposa, Esther, e não vive em pecado. Ele pode subir no altar para pregar. Ele é sincero, honesto sobre sua vida financeira. Deus não precisa de dinheiro, é verdade, mas a obra de Deus sim. Então é aqui onde eu quero falar para vocês uma coisa que muitas pessoas que não estão dentro do templo não conhecem, não sabem e só julgam mal. Ele faz o que ninguém faz. É ele, o Bispo Macedo. Deus deu a sabedoria, a inteligência para ele. Ele tirou da palavra, da Bíblia Sagrada e fez sair do papel e se materializar hoje, que é, no caso, a construção do Templo de Salomão. Ninguém quis fazer o Templo de Salomão, mas estava escrito na Bíblia, o tamanho, a altura, tudo estava escrito. Mas ninguém teve essa coragem. Ele teve essa coragem para fazer. E por isso que hoje muitos não conseguem entender. Veio da palavra de Deus. Está tudo escrito lá. A altura, largura, tudo está escrito como é que é para fazer. Assim como Noé construiu a arca, porque ele ouviu a Deus, assim também Deus falou através da palavra de Deus para o Bispo Macedo e ele construiu o templo. Porque ele ouviu a palavra de Deus. Ele fez o que os outros, que também pregam, não tiveram coragem de fazer. Então, ele é uma pessoa abençoada por Deus, sim. E ali, Deus o orientou e ele obedeceu. Por isso, ele é quem ele é hoje.
Por isso que a igreja cresce, por isso que há testemunhos, tá? E o mal, ele não quer que você entenda isso. Há momentos difíceis? Por quê? Porque ninguém é igual a ninguém. Muitas pessoas querem obedecer, outras não querem obedecer, mas continua dentro da casa de Deus. E por isso muitas pessoas não conseguem receber a bênção. Por quê? Porque elas não querem obedecer, somente por isso. Então vamos continuar aqui. Ele sustenta todos os tempos. Primeiramente, Jesus, Deus, sustenta a obra de Deus. Segundo, o bispo paga todos os pastores para pregar a palavra de Deus. Por isso que muitas pessoas veem a Igreja Universal como uma instituição. E, na verdade, eu não tiro a razão dessa pessoa. Por quê? Porque ele é a única pessoa, ele é o único homem de Deus que paga milhares e milhares de pastores, tá? Uma renda fixa todos os meses através de um cartão. Por que que ele faz isso? Porque é necessário. Só que tem um porém. Os pastores têm um porém, uma condição que eles têm que obedecer. Eles têm que ser fiel, têm que ter o Espírito Santo. E é outra coisa, eles têm que obedecer do jeito que é falado. Entendeu? Eles não podem trabalhar, eles não podem ter uma vida lá fora, eles têm que ter uma vida diretamente para cuidar da casa de Jesus e das ovelhas, que é o povo cristão. Então, eles não têm uma vida lá fora, eles têm uma vida dentro da presença de Deus. Gente, aqui vai estar uma barulheira de cachorro longe, mas eu não tenho nada contra os animais, amo os animais, mas nada atrapalha de eu falar para vocês o que eu vou falar hoje aqui neste vídeo. Então, ele sustenta. Olha, os pastores não podem simplesmente pegar uma oferta dentro do alforje quando uma pessoa deposita ali um dízimo ou uma oferta ou um sacrifício. Não pode. Por quê? Porque existe ali uma parte que tem que ter organização, tá? Assim como uma empresa, ela tem uma organização e todos os meses os funcionários são pagos, assim também é a obra de Deus, tem a organização. Não pode mexer naquilo que não é seu, entendeu? Tudo tem que ser respeitado, tudo tem que ser com seriedade. E os pastores têm reunião entre eles na sala fechada, onde eles entendem tudo que é para ser feito, tudo que pode, tudo que é permitido e tudo que não é permitido. Eles têm reuniões para isso. Entenda, o bispo é a única pessoa que faz isso e é por isso que ele é reconhecido. E ele só tem o que ele tem, por quê? Porque ele estudou, ele se formou. De repente, os outros pastores não estudaram e não se formaram, mas eles estão ali como um pastor para pregar e eles recebem sua vida de custo. Entendeu como é? Então, vamos supor, o pastor, ele só sabe falar português. O bispo Macedo sabe falar inglês. Por que que ele sabe falar inglês? Porque ele estudou e ele se formou. E ele está estudando e ele estuda até hoje. Praticamente acredito que as pessoas sempre estão tentando melhorar. Por que que ele faz isso? Para levar a palavra ao mundo todo, até aqueles lugares onde a palavra de Deus não chegou. E é por isso que ele tem a capacidade de pregar onde ele está pregando, nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele tem estudo para isso. Todos aqueles pastores que têm estudo, eles vão para fora do país. Os que não têm estudo, infelizmente, não poderão ir para fora do país. Vão ter que ficar só no Ceará. Por quê? Porque tem que haver um conhecimento da pessoa, tem que haver um investimento e nós não podemos parar. A obra de Deus não pode parar. Vocês sabem que nós estamos encaminhando para o fim dos tempos. Você vê aí muitas pessoas se levantando contra a palavra de Deus, o evangelho, até mesmo os servos de Deus que pregam a palavra de Deus, você vê que está aí. Por quê? Porque vai chegar um tempo que nem todo mundo vai suportar a palavra de Deus. E é o tempo que vai chegar para essas pessoas que não vivem na obediência a Deus.
Entendeu? Por quê? Porque nós que temos o Espírito Santo, nós que estamos louvando ao Senhor, que estamos tendo paciência da espera de Jesus, nós temos a paz, temos a calma, temos a tranquilidade. Mas as pessoas que não estão vivendo a fé, que não amam a palavra de Deus, elas vivem em tormento. E a nossa luz, a nossa vida incomoda aqueles que estão nas trevas. É o que acontece com essas pessoas que só sabem o quê? Falar mal, que só sabem criticar. Mas ela jamais vai fazer o que ele faz. Entendeu? Onde ali eu aprendi a ser uma pessoa boa. Ali eu aprendi a ter uma boa educação. Não foi só dentro da minha casa, foi também dentro da igreja. Entendeu? Então ele é um líder abençoado por Deus. Eu vejo ele como um homem de Deus. E as pessoas podem falar mal dele o quanto que quiser, porque não atinge de jeito nenhum. Então, falando aqui, existem os verdadeiros e os falsos. Existe, né? Vocês sabem que hoje em dia existem vários pastores, os de Deus e os diabo. Como é que vai se conhecer? Através dos frutos. Somente, porque o joio e o trigo, eles são a mesma aparência. Mas no final da colheita, vai ser separado. Uns que vai para o céu e que vai para o inferno, com certeza. E ali vai entender quem é de Deus e quem não é. Mas aqui a gente pode entender também, através dos frutos. Existem as pessoas boas e as pessoas más. As pessoas, elas vai o quê? Fazer a escolha delas, entendeu? E aí é o que acontece hoje. Mas Deus é o juiz deles e não nós. Independente de porque as pessoas reclamam, falam, porque fogueira santo, porque pede dízimo, porque pede oferta. Olha, o juiz é Deus. Ele que vai dar a resposta para todas essas perguntas. O juiz não sou eu, não é você. Se você é de acordo, amém, graças a Deus. Se você não é de acordo, é só não participar. Entendeu? Porque até Deus não se agrada daquela oferta com pena, com aquela oferta duvidosa. Então, se é algo para fazer porque ele está pedindo, porque existe ali uma parte deles divulgando essa parte, é só você não fazer. E tá tudo certo. Ninguém é obrigado. Ninguém. A pessoa é livre para ela entender que ela não é obrigada a nada. O bispo é muito de Deus. Ele tem suas normas, tem. Suas disciplinas, tem. Quem quiser seguir, segue. Quem não quiser seguir, é só não seguir. Mas o que é que acontece? Não segue e fica falando mal. É isso que acontece. Seguindo a continuação do Bispo Macedo, vamos entender aqui mais uma parte falando sobre o Bispo Macedo, parte 2. Pois é, ele estudou, se especializou, né? Tudo isso eu já falei nesse instante. Amor, mas também justiça. Entendeu? As denominações têm suas normas, suas próprias doutrinas. Eu já observei isso. E assim que segue o barco. Só fica quem quer. Não fica só quem quer, não. Fica quem suporta, entendeu? Porque a vontade de Deus não é para qualquer pessoa, é só realmente para quem ama a Deus. Nem todos vão conseguir permanecer na fé até o fim, porque vão se deixar contaminar pelos maus olhos, visando somente o dinheiro e não a salvação da alma. O mais importante é a salvação da alma. A condição de ser um pastor da Universal é essa. Somente a vida de custo. Carro, nome da Igreja Universal, apartamento é pago, mas com o cartão que eles recebem, sua vida de custo, se ele for um pastor casado, para ele é a esposa. Se for solteiro,
uma vida de custo só para ele mesmo se sustentar, nada mais. Caso a pessoa desobedeça uma doutrina, uma regra, a pessoa caia no pecado, então ele não tem mais condições de estar pregando no altar, ele vai ter que sair. Aí no caso tem que deixar tudo e segue a vida dele normal, mas não pode mais ser o quê? Pastor da Universal. Então, eu acredito que é isso. Eu tentei resumir o máximo que eu posso aqui do que eu separei para falar para vocês. Aí tem mais o quê? Parte 3. Onde acontece a revolta? Os pastores não têm a mesma condição dele. Por quê? A ordem é que eles não podem trabalhar, vive sobre um pequeno custo de vida pago pelo bispo. Então, isso aqui eu já mencionei aqui no vídeo anterior. Sobre o resultado, acontece, mas é óbvio que tudo está relacionado à fé, se você acredita ou não. E é mais aquelas pessoas que muitas das vezes não têm alcançado a bênção que ela tanto almeja. Por quê? Porque depende muito da fé da pessoa. Se ela tem fé para receber, ela é abençoada. Mas se ela tiver um pouco de dúvida que seja, então a bênção dela vai tardar mais um pouco, né? E no caso dos que se afastam, né? Mas se você se afastar ou sair por algum motivo, você foi fraco, demonstrando desistência no caminho, isso é algo que não deve ser, que você não deve jamais aceitar, é desistir. Por quê? Quando se faz um voto no altar, tem que ir até o fim. E é assim que as coisas funcionam. Ou seja, tem a parte boa de você servir a Deus. E também tem a parte ruim, a gente já sabe disso. Por quê? Porque tem escrito na Bíblia. Então, o que eu quero passar a mensagem para vocês? Que se você entende que a obra de Deus é do Espírito Santo, que Deus colocou aquela pessoa ali para te abençoar, e a pessoa chegou aonde chegou porque ela deu ouvido à palavra de Deus, tá? A gente tem que entender e ver Deus abençoando aquela pessoa. Ele é sim um filho de Deus, uma pessoa que tem a sabedoria de Deus. Agora, caso as outras pessoas não alcancem as mesmas bênçãos que ele, porque faltou ali sabedoria, tá? E é isso. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo.